João capítulo 20, esteja atento à leitura. Hoje nós iremos falar sobre a ressurreição de Jesus. João capítulo 20, a partir do verso 1, as luzes podem ser acesas. Preste bastante atenção na leitura. No primeiro dia da semana, estando ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada e viu que a pedra havia sido removida. Então, correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Então Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro. Abaixando-se, viu os panos de linho deixados ali, mas não entrou. Chegando Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu os panos de linho ali deixados. Viu também que o lenço que fora colocado sobre a cabeça de Jesus não estava com os panos, mas dobrado em um lugar à parte. Então o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou, viu e creu. Porque ainda não entendiam a Escritura, segundo a qual era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. Então os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou em pé, chorando diante do sepulcro. Enquanto chorava, abaixou-se para olhar para dentro e viu dois anjos vestidos de branco sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E eles lhes perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Ao dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. Jesus lhe perguntou: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando ela que fosse o jardineiro, respondeu-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Então Jesus lhe disse: Maria. Virando-se, ela lhe disse na língua dos hebreus: Rabone, que significa mestre. E Jesus disse-lhe ainda: Não me segures, pois ainda não voltei para o Pai. Mas vai a meus irmãos e dize-lhes que estou voltando para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: Viu o Senhor, e relatou as coisas que ele dissera. Quando chegou a tarde naquele dia, o primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos com as portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus chegou, colocou-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. Ao dizer isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao verem o Senhor. Então Jesus lhes disse pela segunda vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se perdoardes os pecados de alguém, serão perdoados. Se os retiverdes, serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com eles quando Jesus apareceu. Então os outros discípulos lhe disseram: Vimos o Senhor. Ele, porém, lhe respondeu: Se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos e não puser o meu dedo no seu lado, de maneira nenhuma crerei. 8 dias depois, os discípulos estavam outra vez ali reunidos e Tomé estava entre eles. Estando as portas trancadas, Jesus chegou, colocou-se no meio deles e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Coloca aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé lhe respondeu: Senhor Deus, Senhor meu, Deus meu. E Jesus lhe disse: Porque viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, na verdade, realizou na presença de seus discípulos ainda mais outros sinais que não estão registrados neste livro. Estes, porém,
foram registrados, para que possais crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Somos livres da sentença, ressurgir. Somos livres do pecado, ressurgir. Somos livres da sentença, ressurgir. Somos livres do pecado. Abra os nossos olhos, Senhor. Como aqueles discípulos no caminho de Emaús, que sentiam o coração queimar, mas estavam com os olhos fechados. Abre os nossos olhos para o Teu Evangelho, Senhor. Como Maria, que falou com o Senhor, mas não reconheceu. Abre os nossos olhos, Senhor. Esta é a Tua palavra. Libera o poder da Tua palavra sobre nós, Senhor. Nós queremos ver o Cristo ressurreto. Nós queremos celebrar a ressurreição nesta manhã, Senhor. Fala com cada um de nós, alcança cada um, desde o menor até o mais velho aqui neste lugar. Alcança os meus irmãos que estão acompanhando em casa, na internet, Senhor. Toca-nos nessa manhã. Nós queremos conhecer o poder da ressurreição. Ah, Deus, chama-nos pelo nome, Senhor. Como o Senhor chamou Maria, chama-nos nessa manhã. Que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. O coração está cheio de alegria nessa manhã. Amém, irmãos? Como que está o seu coração? Está cheio de alegria pela vida do nosso Senhor. Quero agradecer as participações especiais hoje da Tati, do Tom, da Ana. Muito obrigado. Hoje nós vamos falar sobre a ressurreição de Jesus. O nosso texto é João capítulo 20, onde a Tati leu. Nós queremos nessa manhã pensarmos sobre a ressurreição de Jesus, pensarmos nesse fato, nesta obra que faz parte do Evangelho, quais são as implicações disso para a nossa vida, qual é a importância da ressurreição de Jesus para o crente, para nós. Nós, como cristãos evangélicos, enfatizamos bastante a morte de Jesus na cruz, mas enquanto eu meditava, estudava, eu sinto que nós também precisamos enfatizar a ressurreição de Jesus. Irmãos, algo chocante é você pensar que a morte de Jesus não é suficiente para a nossa salvação. Sem ressurreição, a obra do Evangelho está incompleta. Sem ressurreição, a salvação não nos alcança. Então, o que nos salva é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Amém? Nós queremos ver um pouco disso nessa manhã. Nós vamos olhar para esse texto e nós vamos dividir esse texto aqui em 3 partes. Então, durante a mensagem aqui, eu quero dar a você um argumento teológico sobre a ressurreição. Então, nós vamos pegar essa primeira parte que fala sobre João e nós vamos falar sobre um argumento teológico, a importância teológica da ressurreição. Mas depois, quando nós formos falar sobre Maria, nós vamos falar sobre um argumento pastoral. Nós vamos trazer uma palavra pastoral sobre a ressurreição. E na última parte, onde o texto fala sobre Tomé, nós vamos trazer um argumento missional
sobre a ressurreição, como a ressurreição ela deve nos empurrar ao testemunho. Então nós vamos falar sobre um argumento teológico, um argumento pastoral e um argumento missional. O objetivo do sermão hoje não é uma defesa apologética da ressurreição. Existem livros muito bons que você pode ler se você quer uma defesa dos fatos da ressurreição. O objetivo da mensagem não é provar para você que a ressurreição foi real ou foi física. Nós estamos partindo do pressuposto que você, como cristão, já acredita nisso. Um outro dia nós podemos ter argumentos sobre a veracidade, a literalidade, a fisicalidade da ressurreição. Mas sobre isso, eu queria apenas falar duas coisas que é muito importante para nós pensarmos sobre a veracidade da ressurreição de Jesus Cristo, é que em todos os evangelhos nós temos pelo menos um ponto em comum quando os autores vão falar sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Eu fiquei num dilema sobre qual texto eu escolheria para falar sobre a ressurreição, porque são todos muito bons, né? A vontade é compilar todos os textos e pregar em cima deles. Mas o que todos os textos que falam sobre a ressurreição de Jesus têm em comum é que as primeiras pessoas que testemunharam sobre a ressurreição foram mulheres. As primeiras testemunhas oculares que correram ali ao sepulcro foram mulheres. Assim, nós poderíamos falar muitas coisas sobre isso, mas no primeiro século isso foi o que os teólogos vão chamar de o calcanhar de Aquiles do testemunho da ressurreição. As pessoas falavam que por serem mulheres que testemunharam a ressurreição e foram as primeiras a chegar ao sepulcro, o testemunho da ressurreição se enfraquecia, porque na época um testemunho de uma mulher não valia, a palavra de uma mulher na época não tinha peso. Então uma mulher falar que chegou no sepulcro e não encontrou Jesus ali, encontrou que a pedra havia sido tirada, aquilo enfraquecia o testemunho da ressurreição e muitas pessoas não acreditaram na ressurreição de Jesus pelo fato de terem sido mulheres que testemunharam sobre isso. Mas se você aprofundar esse pensamento, você pode perceber que exatamente pelo fato de terem sido mulheres, que o testemunho não era credibilizado, que testemunharam a ressurreição, e esses fatos foram relatados na Escritura, exatamente isso nos mostra que a ressurreição foi real. Por quê? Se você quisesse inventar uma história para que as pessoas da época acreditassem na sua história, você jamais colocaria mulheres como as testemunhas oculares daquilo, porque você quer dar crédito àquela história. Então o fato de serem mulheres e eles relatarem isso, nos diz que aquilo de fato aconteceu. Se fosse para inventar a ressurreição, eles teriam colocado que as primeiras testemunhas foram Pedro, João, Tiago, homens e discípulos importantes de Jesus. Então isso é algo significativo sobre a ressurreição. Um outro ponto significativo sobre a ressurreição é que você precisa olhar para aqueles apóstolos e pensar na vida deles antes e depois da ressurreição de Jesus. Antes da ressurreição de Jesus, nós temos os apóstolos com medo, nós temos os apóstolos negando a Jesus, nós temos cada um dos apóstolos voltando para suas atividades, extremamente entristecidos, enfraquecidos, temerosos por aquilo que agora vai acontecer a eles, porque se perseguiram o rabino deles, com certeza também os perseguiriam. E de repente, após a ressurreição de Jesus e o derramar do Espírito Santo, nós abrimos o livro de Atos e nós vemos aqueles homens que antigamente eram medrosos, pregando com coragem, com ousadia, falando diante de autoridades, com toda ousadia. Alguma coisa aconteceu com esses homens. Eles viram o Cristo ressurreto. Se você não acredita na ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, você precisa pensar em um outro evento de tamanha grandiosidade, a ressurreição dos mortos,
que levou esses homens a, do dia para a noite, se tornarem corajosos. Então, o testemunho de uma mudança radical na vida desses discípulos nos mostra que a ressurreição de Cristo também foi algo real, foi algo que aconteceu. Eles viram o Cristo ressurreto e por causa disso, essa coragem e ousadia na pregação do Evangelho. Amém? Mas vamos ao texto. Domingo, primeiro dia da semana, ainda escuro, Maria Madalena vai ao sepulcro e junto dela, Simão, Pedro e o outro discípulo a quem Jesus amava. Como é ele mesmo que está escrevendo, ele não quer ficar dando créditos a ele, mas esse outro discípulo era João. E disse-lhe, 3, tiraram do sepulcro, Senhor, não sabemos onde puseram. Então Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao sepulcro, os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro. Abaixando-se, viu os panos de linho deixado ali, mas não entrou. Chegando Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro, viu os panos de linho deixados ali. Viu também que o lenço que fora colocado sobre a cabeça de Jesus não estava com os panos, mas dobrado em um lugar à parte. Então o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou, viu e creu, porque ainda não entendiam a escritura segundo a qual era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. Então os discípulos voltaram para casa. Aqui nós temos uma riqueza de detalhes sobre o que os discípulos encontraram quando chegaram ao sepulcro de Jesus e com certeza o que me chama mais atenção aqui, e provavelmente a sua também, é o fato deles chegarem no sepulcro, Jesus não estar ali, mas as vestes estarem ali dobradas, aqueles lenços que eles sepultavam os mortos antigamente estavam dobrados, e aí João ainda fala, o lenço que ia na cabeça, ele não estava junto, era separado, dobrado, estava organizado em um lugar à parte. E por que esses detalhes são importantes? Provavelmente quando os discípulos foram até lá, as palavras que nos mostram aqui é que eles começaram a investigar, tentando procurar saber o que aconteceu, porque um corpo sumir de uma sepultura é algo grave de se acontecer, não é algo normal que se aconteça isso. Então provavelmente eles estavam pensando que talvez o corpo de Jesus havia sido roubado, alguém havia tirado o corpo de Jesus ali. Mas o detalhe dos lençóis aqui é importante porque se alguém tivesse levado o corpo, os lençóis teriam ido junto. Não faz sentido o corpo ser levado sem os lençóis. E eles ficam sem entender. Mas um detalhe aqui é importante. No versículo 8, então o outro discípulo, João, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou, viu e creu. Aqui não nos é dado muitos detalhes sobre exatamente no que ele creu, mas muito provável ele creu e lembrou das palavras que Jesus disse, que ele iria morrer, mas ao terceiro dia iria ressuscitar. É como se no fundo do coração de João, ele tivesse aquela certeza de que Jesus não estava morto, porque não é possível esses panos estarem dobrados assim. Alguma coisa aconteceu com Jesus, eu creio que ele ressuscitou dentre os mortos, amém? E aí o texto continua, porque ainda não entendiam a escritura segundo a qual era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E nesse argumento teológico, que é o meu primeiro ponto, eu quero falar para você por que era necessário que Jesus ressuscitasse dentre os mortos, segundo as escrituras. Na série de Atos nós estamos analisando alguns textos, por exemplo, os salmos que falam sobre a ressurreição de Jesus. Então a Bíblia, o Antigo Testamento, já havia profetizado a ressurreição de Jesus. Mas por que aqui está dizendo que era necessário que Jesus ressuscitasse dentre os mortos? Qual é a importância teológica da ressurreição de Jesus? Por que Jesus não morreu e ficou sepultado? Por que Jesus precisava ressurgir para a nossa salvação? E o ponto é, para completar a nossa salvação. Sem a ressurreição de Jesus, não há salvação. E é por isso que eu digo que nós precisamos voltar a dar uma ênfase na ressurreição.
Nós enfatizamos a cruz e a morte de Jesus, mas sem ressurreição não existe salvação para nós. Sem a ressurreição nós não somos justificados. Abre a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 4, versículo 25. Romanos capítulo 4, versículo 25. Diz o seguinte: Ele foi entregue à morte por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Está percebendo o que o texto está dizendo? Ele foi entregue à morte por causa das nossas transgressões. Isso aí é algo que nós temos talvez certa facilidade de entender. Jesus morreu na cruz em nosso lugar. Jesus foi entregue à morte por causa das nossas transgressões, dos nossos pecados, e não dos pecados próprios, porque ele não tinha. Então a morte de Jesus é uma morte substitutiva. Jesus morreu em nosso lugar, por causa das nossas transgressões. Mas a segunda parte do versículo não está dizendo que ele morreu para a nossa justificação. Está dizendo que ele ressuscitou para a nossa justificação. Ou seja, sem ressurreição de Jesus, não existe justificação. Mas nós temos dificuldade de entender qual é a relação entre a ressurreição de Jesus e a nossa justificação. E eu quero explicar rapidamente para você. Então, para você entender qual é a relação da ressurreição de Jesus com a nossa justificação, com a nossa salvação, eu quero dar para você 4 afirmações, para que você entenda a relação da ressurreição de Jesus com a nossa justificação. E a primeira afirmação é a seguinte: se a morte de Cristo é a última palavra, então é uma declaração de que Jesus é amaldiçoado por Deus. Se a morte de Cristo é a última palavra, isto é uma declaração que ele é amaldiçoado por Deus. O que significa? Se o fato de Jesus permanecer morto seria uma evidência de que ele não era justo. Se Jesus não ressuscita, isto é uma declaração da maldição de Deus em Jesus, uma maldição que permaneceu. Se Jesus não ressuscita, isso está mostrando para nós que ele não era justo, e a morte tinha poder sobre ele. Esta é a primeira afirmação. A segunda afirmação: nós estamos, por causa do Evangelho, unidos a Cristo, a nossa união com Cristo. Se Cristo, Jesus, não ressuscitou e permanece sobre a condenação de Deus, o que isso significa? Que os crentes que estão unidos a Ele também permanecem debaixo da condenação do Senhor. Se a condenação, se a morte, se o fato de não ressurgir dos mortos é uma declaração da maldição de Deus, é uma declaração de que Ele não é justo, de que Ele está condenado, a morte é uma condenação. E se nós estamos unidos com Cristo, o que isso significa? Que não só Ele está condenado, mas nós também estamos condenados. Estão entendendo? Terceira afirmação: depois de sua morte, então, Jesus deve ser justificado. Jesus deve ser declarado justo, vindicando ser o Filho de Deus. E isso acontece na ressurreição. O que é a ressurreição dos mortos? A ressurreição de Jesus é a prova de que ele era justo. A ressurreição de Jesus é a prova de que ele era Filho de Deus. A ressurreição de Jesus ratifica todo o ministério de Jesus. Tudo aquilo que Jesus falou e fez, se de repente ele morre e não ressuscita, do que valeu tudo aquilo que ele fez? Do que valeu tudo aquilo que ele falou? A ressurreição está então vindicando Jesus como o verdadeiro Filho de Deus, Jesus como o verdadeiro Messias.
Jesus como aquele que é santo e justo. Se a morte é uma demonstração de que alguém foi condenado, também pode-se dizer que a ressurreição é uma demonstração de que alguém foi justificado. Quando Jesus ressuscita dos mortos, qual é a certeza que nós podemos ter? Deu certo. A obra de Jesus está completa. Ele ressuscitou. Ele era o Filho de Deus, Ele era o santo e o justo, as suas palavras permanecem, as suas obras permanecem. Quando Jesus ressuscita, o que Ele está dizendo? Que aquela morte não foi a morte dele. Quando Jesus ressuscita, Ele está dizendo que aquela morte foi em nosso lugar. Se Jesus permanece morto, que esperança nós teríamos de saber se a obra na cruz funcionou ou não? A ressurreição de Jesus é uma vindicação de que Ele é o Filho de Deus. Ele de fato é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E por que Ele pode tirar o pecado do mundo? Porque Ele em si mesmo não tem pecado. E por isso a morte não tem poder sobre Ele e Ele ressuscita. Amém? E a quarta afirmação, que aí entra a nossa justificação. Portanto, se os crentes estão unidos a Cristo de tal forma que o Cristo faz e recebe é determinante para os cristãos, então concluímos que, assim como a ressurreição de Cristo mostra que Ele recebeu uma declaração de justiça, os crentes também recebem uma declaração de justiça por estarem unidos com Cristo ressurreto pela fé. Amém? Porque Cristo ressuscitou, o que isso significa? Ele foi declarado justo. E porque nós estamos unidos a Cristo, não somente em sua morte, como um veredito contra o pecado, mas também estamos unidos a Cristo em sua ressurreição, essa declaração de justo não pertence somente a Cristo, mas pertence também a todos aqueles que estão unidos com Ele. Amém? Jesus ressuscitou para a nossa justificação. E qual é a maior prova disso? Que um dia, assim como Jesus ressuscitou, você também vai ressuscitar. Essa é a consumação final da nossa salvação. Essa é a nossa justificação final, a declaração final de que nós somos justos diante de Deus. É o momento que num abrir e fechar de olhos os nossos corpos serão transformados e os que morrerem em Cristo ressuscitarão. O veredito de que a obra de Jesus funcionou, o veredito de que Jesus é justo, por isso Ele ressuscitou, mas não somente Ele, todos os que se identificam com sua morte e ressurreição, ressuscitem agora, porque vocês também são considerados justos diante do Senhor. Amém? Essa é a importância teológica da ressurreição. Jesus ressuscitou para a nossa justificação. O que valeria, irmão, eu chegar aqui 2000 anos depois, abrir a Bíblia e pregar para você sobre um Cristo que está morto? Existem muitas pessoas boas que fizeram boas ações, que fizeram milagres, que pregaram, que foram piedosas, que passaram por essa terra e morreram. Qual seria a diferença do cristianismo para as outras religiões? Nenhuma. O cristianismo é a única religião que tem um Deus que morreu e ressuscitou e está vivo e voltará. Amém? Vamos abrir um texto, 1 Coríntios, capítulo 15. Paulo ele vai explicar um pouco sobre isso em 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos ler o versículo 12. O problema é que tinha alguns irmãos lá em Corinto que estavam negando a ressurreição física de Jesus. Este é o dilema que Paulo vai escrever. Irmãos em Corinto que estavam negando a ressurreição física de Jesus. Isso é uma heresia. Versículo 12. Se Cristo está sendo pregado como ressurreto dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos?
Mas se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é inútil e também a vossa fé. Assim somos também considerados falsas testemunhas de Deus, afirmando que Ele ressuscitou a Cristo, a quem não ressuscitou, se de fato os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é inútil e ainda estáis nos vossos pecados. Logo, os que morreram em Cristo também estão perdidos. Está entendendo a importância da ressurreição? E como Paulo defende com unhas e dentes a ressurreição física de Jesus? Porque se Jesus não ressuscitou fisicamente, as bases da nossa fé começam a ser abaladas. Se você não crê na ressurreição física de Jesus, a nossa pregação é inútil. E não só a nossa pregação, a sua fé também. Porque você está tendo fé em um Deus, em um Cristo que está morto, que não ressuscitou, e ele vai mais fundo. Se Jesus não ressuscitou, vocês ainda estão condenados. Se Jesus não ressuscitou, vocês ainda estão caminhando para o inferno. E talvez você está me ouvindo nessa manhã, e Cristo ainda não ressuscitou para você. Se você ainda não se identificou com a morte e com a ressurreição de Jesus, e você está me ouvindo, saiba que o caminho que você está indo é condenação, inferno. Se você não se identificar com a morte e com a ressurreição de Jesus, você ainda está nos seus pecados. O Senhor está te chamando nessa manhã para se arrepender dos seus pecados e depositar a sua fé na morte e na ressurreição do Filho de Deus, para que o seu pecado seja perdoado. Amém? Este é o argumento teológico, depois nós vamos voltar nesse texto, a importância da ressurreição. Agora nós vamos seguir no texto de João, capítulo 20, e nós vamos trazer um argumento pastoral, uma importância pastoral da ressurreição de Jesus dentre os mortos. Versículo 11, Maria, porém, ficou em pé, chorando diante do sepulcro, e enquanto chorava, abaixou-se para olhar para dentro. Os discípulos vão embora, e Maria, que aparentemente era extremamente apaixonada e amava muito o Senhor Jesus, ela permanece ali diante do sepulcro, não satisfeita com aquilo que ela havia visto. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentado onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Muito interessante que o relato de Mateus diz que o anjo estava sentado em cima da pedra, né? Isso é como se fosse uma linguagem de triunfo. O Senhor triunfou sobre a morte, triunfou sobre a sepultura. E eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Ao dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. Jesus lhe perguntou: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando ela que fosse o jardineiro, respondeu-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Irmãos, a mente de uma mulher piedosa, como funciona, né? Ela está dizendo: se você o levou, me diz que eu vou lá. Eu vou lá pegar o corpo dele. Como Maria ia fazer isso? Mas o que esse texto nos mostra? Você percebe que perguntas são feitas a Maria. Primeiro os anjos perguntam: mulher, por que chora? Depois o próprio Jesus pergunta: por que choras? E ele pergunta: a quem procuras? Quem você está procurando? E o texto diz que Maria olha para Jesus e ela não reconhece Jesus. E a gente pensa, qual é a razão? Diversas razões. Mas uma principal razão é de que nunca na vida dela
Ela imaginaria que iria chegar no sepulcro e encontrar Jesus vivo. Não era um Jesus vivo que Maria estava procurando. Maria estava procurando um Jesus morto. Tanto que no relato de Lucas, o anjo pergunta: por que procura o que vive dentre os mortos? As expectativas de Maria ao chegar no sepulcro não eram as expectativas de Deus sobre aquele momento. O que isso nos mostra? O olhar de Maria estava fixado nas coisas naturais. O olhar de Maria estava fixado nas coisas terrenas. Qual era a preocupação de Maria? Onde está o corpo? Eu preciso pegar o corpo e embalsamar o corpo. Eu preciso colocar óleos aqui no corpo. Os olhos de Maria estavam procurando um Jesus morto. Os olhos de Maria estavam fixos nas coisas naturais. Os olhos de Maria estavam pensando nas coisas dessa terra. O que Maria queria? Ela queria de alguma forma resolver o dilema que ela estava passando naquele momento. Onde está o meu Senhor? Era isso que ela queria. Ela queria a resolução do dilema atual dela. Os dilemas de hoje, as preocupações e as questões de hoje. E por causa disso, Maria reduziu uma visão de quem é Jesus. Aquele Jesus que estava falando com Maria, não cabia nas conjecturas que Maria tinha sobre Jesus. Aquele Jesus que estava falando com ela, não cabia na cosmovisão de Maria, porque os olhos dela estavam centrados no aqui. Os olhos dela estavam centrados nas coisas deste mundo, nas coisas naturais, no corpo que foi morto. Eu preciso encontrá-lo. Onde está o meu Senhor? Tanto que Jesus aparece e ela não reconhece. Por quê? O texto diz, no versículo 11, que ela olha, se abaixa e olha para dentro da sepultura. Jesus chama ela, os anjos chamam ela, ela responde. Jesus chama ela a primeira vez, ela olha. Jesus chama a segunda vez e diz que ela se vira novamente. O que significa? Maria o tempo inteiro está concentrada naquela sepultura. Ela está concentrada naquilo que ela pode agarrar. Ela está concentrada naquilo que ela pode talvez ter um mínimo de controle. E o que Jesus está dizendo para ela é: você está olhando na direção errada. Você está olhando no lugar errado. Talvez o que estava no coração de Maria, essa aqui é Maria Madalena, e a história nos diz que ela foi aquela de quem Jesus expulsou os 7 demônios. Talvez ela estava pensando: agora que ele morreu, como vai ser a minha vida? Agora que o meu mestre morreu, será que eu vou voltar a ser atormentada por aqueles demônios? Será que eu vou voltar à vida antiga que eu tinha agora que ele não está mais aqui? Onde está o meu Senhor? Volte para 1 Coríntios capítulo 15. Vamos continuar lendo o versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo é apenas... Irmão, preste atenção nisso. Se a nossa esperança em Cristo é apenas para esta vida, somos os mais dignos de compaixão entre todos os homens. Se você é crente e a sua expectativa no Senhor é simplesmente no hoje, se você é crente e a sua expectativa no Senhor é simplesmente que Ele dê um jeito nos seus dilemas atuais, que Ele resolva os seus problemas de agora. Se você é crente em Cristo Jesus, mas a sua esperança é só de ter uma vida um pouco melhor aqui nesta terra, se a sua
esperança se limita só a esta era, coitado de você. Você é o homem mais digno de compaixão. Se você não está pensando na era vindoura, se as coisas que acontecem nesta era presente te deixam extremamente abalados, se você, como Maria, só está olhando para as circunstâncias ao seu redor e não consegue olhar para o futuro, para a era vindoura, para o reino de Deus, você é o homem mais digno de compaixão. Porque aqui nós temos muitos sofrimentos que nem sempre vão ser resolvidos. Aqui nós temos dilemas e circunstâncias que talvez não vão passar. Existem muitas coisas que nós vamos orar e nessa era não serão resolvidos. Se você tem um olhar só para isso, se a sua esperança é só para esta era, você é o homem mais digno de compaixão. Coitado de você. Onde está a sua esperança? O texto continua: mas na verdade Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele o primeiro entre os que faleceram. Porque assim como a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Pois assim como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. Cada um, porém, na sua vez, Cristo primeiro, depois os que lhe pertencem na sua vinda. Então virá o fim, quando Ele entregar o reino a Deus, o Pai, quando houver destruído todo domínio, toda autoridade, todo poder, porque é necessário que Ele reine, até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés, e o último inimigo a ser destruído é a morte. Versículo 30. E nós, por que nos expomos também a perigos toda hora? O apóstolo Paulo está perguntando: por que você acha que eu sempre estou me expondo a perigos na pregação do Evangelho? O apóstolo Paulo está perguntando: por que você acha que eu não considero a minha vida como preciosa? Por que você acha que eu consigo fazer sacrifícios em nome do Evangelho? Por que você acha que eu consigo me gastar e me deixar ser gasto por amor de vós? 31, morro todos os dias. Eu afirmo, por causa de vós, que sois a minha glória em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como um simples homem lutei com feras em Éfeso, de que me adianta isso? Do que adianta todo o sofrimento que eu passei em Éfeso? Quase morri, me deram como morto, me apedrejaram. Se não há ressurreição, se a minha esperança é só nessa vida, do que vale todo esse sofrimento? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Se os mortos não ressuscitam, vamos terminar aqui, né? Cada um volta para sua casa, almoça, come, trabalha, vai, dorme, vive a vida normal. Agora perceba, que quando você entra nesse ritmo, o que você está dizendo? Não há ressurreição dos mortos. Quando você entra nesse ritmo normal, comer, beber, dormir, trabalhar, quando você não se gasta pelo Evangelho, quando você fica toda hora se poupando, quando os seus maiores sonhos e ambições são ter um emprego onde você vai ganhar melhor, as suas ambições são em ter uma família perfeita e maravilhosa, eu preciso casar. As suas ambições são: eu preciso dar um melhor futuro para os meus filhos. Eu preciso fazer a minha vida dar certo aqui nessa terra. Eu estou perdendo uma oportunidade. O que é que está todo mundo fazendo agora para eu me enturmar também? Se você entra nesse estilo de vida, o que você está dizendo? Não existe ressurreição dos mortos. Cristo não ressuscitou. A minha esperança é só aqui nesta era. Agora, se Cristo ressuscitou, o que isso significa? Você pode viver intensamente para a glória de Deus. Você pode se gastar, você pode se sacrificar. As pessoas podem falar mal de você.
Não tem problema, existe ressurreição dos mortos. As pessoas podem tripudiar em cima de você, não tem problema. Existe ressurreição dos mortos. Eu posso perder o quanto for necessário, não tem problema, porque existe ressurreição dos mortos. E a minha esperança não é aqui só nessa vida. Eu posso aprender a sofrer, porque a minha esperança não é apenas aqui nessa vida. Eu sei ter e também sei não ter. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, na fartura, na miséria, na força, na fraqueza. Eu posso de fato me entregar como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, porque existe ressurreição dos mortos. A sua vida não se resume a essa era presente. Você pode se doar, viver intensamente para o Evangelho. Irmão, não viva um estilo de vida que pregue que não há ressurreição. Eu posso lidar com a morte. A morte não me assusta. Eu posso rir na cara da morte. Eu não tenho medo de morrer, porque existe ressurreição dos mortos. A morte é o que as pessoas mais temem. Na realidade, as pessoas estão vivendo para adiar a morte. Tudo o que elas estão fazendo é tentando adiar o dia da morte. A morte te assusta? Mesmo a morte dos entes queridos, o que Paulo diz, irmãos, não se entristeçam em demasia como aqueles que não têm esperança. Quando um irmão em Cristo morre, nós nos entristecemos muito, não como aqueles que não têm esperança. Porque nós sabemos que cada um dos nossos irmãos que morreram em Cristo, um dia irão ressurgir dos mortos. Um dia vão voltar à vida, porque Cristo ressuscitou. Isso precisa fazer com que a gente aprenda a lidar com a nossa própria morte, com os próprios desafios, com os nossos próprios sofrimentos. Significa que os sofrimentos vão acabar? Não. Mas porque existe ressurreição, significa que você não precisa sucumbir a esses sofrimentos. Maria aqui, o que acontece? O Senhor chama ela pelo nome, Maria, e é nesse momento que ela reconhece e diz Rabone. Rabone é uma expressão, é a mesma expressão de Rabi, mas é uma expressão mais carinhosa, de um mestre, mas também de um amigo. E ela reconhece que aquele jardineiro era Jesus, e ela segura Jesus muito forte. E Jesus fala para ela, não me segures. Está dizendo para ela, Maria, você não precisa ficar insegura. Maria, você não precisa ter medo de me perder mais uma vez. Eu vou para o Pai. E eu vou enviar o meu Espírito, e você vai estar tão próxima de mim como nunca antes você esteve. Significa que os sofrimentos vão acabar? Não, mas significa que agora eu tenho uma razão, eu tenho um chão firme para pisar, e eu posso passar pelos sofrimentos, eu não vou sucumbir a nenhum deles, porque existe ressurreição. Jesus ressuscitou. E outra coisa, irmãos, se não há ressurreição dos mortos, como é que a gente vive nesse mundo? Como é que a gente consegue levantar no dia seguinte a notícia de Blumenau, onde um homem entra em uma creche? O mundo está quebrado. O mundo está indo de mal a pior. Como que vive sem crer na ressurreição? Como que vive sendo que a sua esperança é só para essa vida? É impossível viver se nós não cremos que existe um futuro, que existe o reino de Deus, que existe a ressurreição dos mortos, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele ressuscitou. Não procure entre os mortos aquele que está vivo. O que isso significa? Para de olhar para as coisas naturais. Não procure entre os mortos aquele que está vivo. Olha para o sobrenatural. Olha para o futuro. Olha para o Cristo ressurreto. Jesus ressuscitou. Não fique apegado às coisas terrenas.
Não fique apegado aos dilemas e os sofrimentos da era presente. Os sofrimentos do presente não se comparam com a glória que será revelada em nós. Paulo chama de leve e passageira tribulação. Produz eterno peso de glória. É para isso que nós vivemos, irmãos. E olha quem está dizendo, Paulo. Naufrágio, açoites, apedrejamento. Ele olha para isso e ele diz, leve e passageiro. Como que Paulo consegue olhar para os seus sofrimentos dessa forma? É porque ele estava olhando tanto para a glória futura, que esses sofrimentos se tornaram pequenos. Sabe por que às vezes você sofre tanto com algumas coisas? Porque você não está olhando para o tamanho da glória que está reservada para você no futuro. Começa a olhar para a glória que está reservada no futuro. Você vai ver o tamanho que os seus sofrimentos vão ficar, pequenininho. Seus problemas vão ficar desse tamanho, quando você olhar o tamanho da glória que vai ser revelada nos filhos de Deus. Leve passageiro, tribulação, produz eterno peso de glória. Essa é a nossa esperança. Essa se tornou a esperança de Maria. Diz 18, e Maria Madalena foi anunciar aos discípulos, viu o Senhor. Agora sim eu o reconheci como o Deus vivo. Viu o Senhor. E ela vai contar aos discípulos. E o terceiro argumento é um argumento missional. Tomé, versículo 24. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com eles quando Jesus apareceu. Então os outros discípulos lhes disseram, vimos o Senhor. Ele, porém, lhes respondeu, se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos, e não puser o meu dedo do seu lado, de maneira nenhuma crerei. 8 dias depois, os discípulos estavam outra vez reunidos, e Tomé estava entre eles. Estando as portas trancadas, Jesus chegou, colocou-se no meio deles e disse, paz esteja convosco. Só um parênteses aqui, né, gente? No relato de João, né? As portas trancadas, Jesus se coloca no meio deles. Provavelmente isso aí está falando da realidade do corpo glorificado, onde a matéria não mais limita este corpo novo, ressurreto de Jesus Cristo. E aí quando a gente olha para o sepulcro, a gente vê aquela pedra que foi rolada, aquela pedra lá, gente, foi tirada, não foi para Jesus sair, tá? Jesus não precisava que a pedra fosse tirada para que ele saísse. A pedra foi tirada para que os discípulos pudessem ver o que estava lá dentro. O corpo de Jesus não tem mais esse tipo de limitação física. Versículo 27. Depois disse a Tomé, coloca aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé lhe respondeu, Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse, porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, na verdade, realizou na presença de seus discípulos ainda muitos outros sinais que não estão registrados neste livro. Estes, porém, foram registrados para que possais crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que para crendo tenhais vida em seu nome. Tomé estava incrédulo, como também os outros discípulos, e ele diz que não vai crer se não colocar as mãos nas feridas de Jesus. Jesus, muito compassivo, diz a Tomé, toque Tomé. E aqui essas feridas provavelmente não eram mais uma prova simplesmente de que Jesus estava vivo. Quando Jesus olha para Tomé e diz, toca Tomé, é como se Jesus estivesse dizendo, essas feridas não são simplesmente a prova de que eu estou vivo, mas essas feridas são a prova do quanto eu amo você, mesmo em sua incredulidade. Agora, para de incredulidade e seja crente. Creia. E depois disso, nós temos uma das declarações mais fortes sobre quem é Jesus. Tomé se rende e diz, Senhor meu e Deus meu. Lembra a ressurreição que vindica Jesus como sendo Deus? Tomé agora está reconhecendo isso.
Você é o Quírios, você é o Senhor de todas as coisas, você é o Deus vivo bem aqui na minha frente. Se ele tocou ou não, o texto não nos diz. Mas o fato é o seguinte, o argumento missional. Se Jesus é de fato o Senhor, significa que um dia todos nós, toda a humanidade estará diante do Cristo ressurreto. Se Cristo é de fato o Senhor, vivos e mortos um dia prestarão contas ao Senhor Jesus, que ressurgiu dentre os mortos. Se Jesus de fato ressurgiu dentre os mortos, e se Ele é Senhor, se Ele é Deus, nós temos um dever de anunciar isso às pessoas. João termina o texto dizendo que esses relatos foram escritos para que as pessoas acreditassem, para que as pessoas tivessem uma prova de que Jesus é o Cristo, de que Jesus é o Senhor, de que Jesus um dia vai julgar vivos e os mortos, de que um dia Ele vai voltar fisicamente, e nós estaremos diante dEle por causa disso, porque Jesus ressuscitou, e isso é um fato. Pregue o Evangelho, testemunhe da ressurreição. Quando você vai ler o livro de Atos, o que eles estão testemunhando constantemente? A ressurreição de Jesus Cristo, porque isso mostra que Ele é Senhor, que Ele é Deus, e que Ele vai voltar, porque Ele ressuscitou, e porque Ele está voltando para essa terra, nós devemos pregar o Evangelho, pregar em tempo, em fora de tempo. Esse é o nosso chamado como discípulos de Jesus, fazer discípulos, anunciando a esperança do mundo vindouro na vida, na pessoa de Jesus Cristo ressurreto dos mortos. Amém? Vamos orar. Vamos nos colocar em pé, vamos ministrar ao Senhor.